Graças a Deus, irmãos. Vamos hoje dar prosseguimento à palavra que nós iniciamos ontem, amém, irmãos? Está todo mundo animado aí, irmãos? Todo mundo bem acordado, bem descansado. Então vamos levantar a nossa espada. Cadê as Bíblias? Ô, glória! Bem. Sabia que os crentes foram chamados por um bom tempo aqui no Brasil de os Bíblias? Quem sabia disso? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, um bom povo sabia disso. Interessante, né? Então não desgrude da Bíblia, viu, irmão? Fala para o irmão do seu lado, não desgruda da Bíblia, irmão. Muita gente hoje está deixando a Bíblia na gaveta, na estante, no armário. Só pega no domingo, olha lá, né? Tem até a história do pastor que foi visitar um casal de irmãos que haviam se casado há um ano e pouco. E eles estavam, isso não é causo não, viu? Não é causo não, viu? Me disseram que é fato mesmo. E aí o pastor foi lá visitar eles, estavam passando por alguns problemas. E aí o pastor havia dado uma Bíblia para esse casal no dia do casamento. E eles pediram para o pastor ir lá visitar, fazer uma oração, e muitos problemas, inclusive problema financeiro. Quem nunca passou por problema financeiro, né? Ou talvez não esteja passando. Mas o fato é que o pastor falou assim: irmãos, cadê a Bíblia? Pega a Bíblia para a gente ler um texto. E aí foi para começo de conversa aquela dificuldade para achar a Bíblia, né? Quase uns 2 minutos para procurar a Bíblia. Tem que se deixou, procura, abre gaveta, mexe nas gavetas, no armário. Aí por fim encontraram a Bíblia em cima da estante. Entregaram para o pastor assim, né? Empoeirada, né? Ó, pastor. Aí ele foi abrir, sabe, as páginas tudo bem coladas. Aquelas Bíblias que você deixou assim, acabou de comprar, está coladinha, as páginas tem que ir descolando com carinho, né? Ou seja, não havia sido aberta direito. E então ele folheou, leu um texto, orou, depois folheou um pouquinho mais e tirou um cheque que estava dentro da Bíblia de oferta para eles. Irmãos, vocês não encontraram aqui? Eu tinha deixado esse cheque aqui, era um presente de aniversário para vocês. Ô, pastor, nós achamos que era só a Bíblia. Veja só, hein? Se eles tivessem lido mais a Bíblia, teriam encontrado a resposta das orações que eles estavam passando por um problema de dinheiro. Então, irmãos, eu acho que não era muito dinheiro não, né? Que o pastor geralmente, o pastor presbiteriano não é muito endinheirado não, né? Falava isso para minha mãe ontem, né? Queria ter bastante dinheiro para arrumar a casa da senhora, né? Ajeitar tudo aqui, trocar o telhado com umas goteiras, aquela calha e tal e coisa. Eu falei: ó, mamãe, mas não é falta de fé não, mas é que o pastor presbiteriano não é muito endinheirado não. Os pastores muito endinheirados do Brasil, tudo aqueles pastores, entre aspas, né, que você sabe, né? O homem do chapéu, aqueles outros lá, né? Que é tudo os donos de fazenda, de frota de avião. Esses pastores aí não é da nossa espécie, né, irmãos? Não são bem pastores, não. E esse é o tema do nosso estudo dessa manhã, sobre o pastor das ovelhas. Quem estava aqui ontem à noite? Acho que todo mundo, levanta a mão, por favor. Muito bem, a maioria dos irmãos que estavam aqui ontem. Só dando uma relembrada, vamos abrir a nossa Bíblia no texto básico. Quem lembra qual é o texto básico? João 10, versículo 23 a 29. Vamos ler a uma só voz, gente? João 10, 23 a 29, para a gente relembrar o que diz a palavra. Ou melhor, vamos ler só 27, aí a gente depois vai voltando nos versículos à parte. Vamos a uma só voz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O que nós vimos ontem, quem lembra? Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Muito bem, as 2 primeiras partes do versículo. E hoje nós vamos terminar a última parte, qual que é? E elas me seguem. Vamos a uma só voz? E elas me seguem. Nós somos ovelhas do Senhor, amém, irmãos? Amém. Vamos fazer que nem hoje? Fala para o irmão do seu lado: bom dia, ovelha do Senhor Jesus. Ei, como é bom ser ovelha, né? Somos ovelhas do Senhor. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu disse ontem que na terceira parte nós íamos falar um pouquinho da ótica da ovelha, porque na primeira parte nós vimos Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Agora
nessa terceira parte, elas me seguem, nós vamos tentar enxergar como que é esse negócio de seguir Jesus. Olhando da ótica da ovelha, nós, ovelhas do Senhor, rebanho do Senhor. E para isso, irmãos, a palavra de Deus deixou para nós, Deus deixou para nós na sua palavra, um salmo que fala sobre isso de uma forma muito profunda, muito íntima. Vamos lá no Salmo 23, irmãos. Vamos estudar um pouquinho o Salmo 23 hoje, pensando nessa expressão: as minhas ovelhas me seguem. As minhas ovelhas me seguem. Repita comigo: eu sou ovelha do Senhor. Eu sou ovelha do Senhor. Eu sigo o Senhor Jesus. Eu sigo o Senhor. Irmão, na hora da luta, repita isso para você. Lembra dessa frase? Na hora da luta, da dúvida, da dificuldade, olhe no espelho e fala assim: eu sou ovelha do Senhor, eu sigo é Jesus. Eu não vou seguir o que o mundo está falando, o que minha cabeça está querendo, meu pensamento. Eu sigo o Senhor Jesus. A Bíblia diz lá em Jeremias que enganoso é o coração do homem. Então não deixe o coração te guiar, irmãos. Deixe o Senhor Jesus guiar você. Salmo 23, vamos ler de 1 a 5 todo ele, de 1 a 6 todo ele. Eu leio um, aí quem quiser, cada um pode ler um versículo, tá bom? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele tem faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos os dias. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado, porque nós sabemos, conforme a tua palavra diz, que as tuas misericórdias se renovaram, Pai. Nós acordamos pela manhã, Deus, o Senhor trouxe para nós uma porção nova, a porção necessária de misericórdia sobre nossas vidas, porque elas se renovam a cada manhã. Pai, se não fosse a tua misericórdia, o que seria de nós? Porque somos imperfeitos, somos pecadores. Mas obrigado, Pai, porque somos pecadores que foram lavados no sangue de Jesus. Pecadores eleitos, pecadores salvos, pecadores transformados. E estamos sendo transformados, ó Pai. Louvado seja o teu nome por isso. Pai, agora nessa manhã que já fomos tão edificados através dos louvores, onde o Senhor falou nos nossos corações, através da palavra que foi lida, explicada, através do testemunho da tua serva, nós suplicamos, ó Pai, fala mais conosco, ó Deus, através do estudo, que a tua palavra fortaleça nossos corações, nos edifique na fé santíssima, Pai. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, a questão levantada lá em João 10, 27, agora, como eu disse, guarda o Salmo 23, põe um papelzinho aí, um boletim, sei lá, e vai lá no João 10, que a gente começou a estudar ontem. João 10, versículo 23. Alguém lê para nós, por favor? Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. E o 24 também, por favor. Rodearam, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspense? Se tu és Cristo, diz-o francamente. Vocês lembram que nós falamos ontem? A questão aqui é: quem é Jesus? Tudo começa com essa pergunta. Aliás, se você depois com calma ler a partir do versículo 1 de João 10, Jesus começa lá falando sobre o pastor. Mas aqui no versículo 23 e 24, aqueles judeus levantam essa questão: quem é o Senhor? Se tu és o Cristo, diz-o logo. E nós levantamos essa questão ontem: quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua casa? Já viu aquelas casas
eu acho que a maioria aqui, se não todos, tem parente católico, às vezes alguém veio do catolicismo, mas eu lembro uma senhora que ela tinha lá a imagem do santo, e algumas casas é Jesus, né? E fica lá no cantinho, né? Bom, Jesus está ali na minha casa. Mas ali é onde se briga, é onde se xinga, é onde se bebe, é onde se fuma, é de tudo. Jesus está lá. Será que esse método de comunhão, de convivência que nós temos com Jesus, nós dizemos, a imagem não, né? Mas a gente fala assim, não, Jesus está na minha casa, Ele é o Senhor do meu lar. Mas como é essa convivência com Jesus? Faz a gente pensar, né? Porque Ele está conosco todo o tempo. Então, remonta a essa questão: quem é Jesus para a gente? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Ele não é uma imagem, né, irmãos? Amém? Ele não é um objeto. Ele é Deus, Ele é o Senhor. E ontem nós vimos quando Jesus fala que Ele conhece a gente profundamente, intimamente. E que testemunho lindo a irmã contou, né, irmão? De ver aquelas pessoas precisando ouvir a voz de Deus. Deus usou eles no louvor, e Deus pode usar cada um de nós aqui, irmãos. Não é só os irmãos que cantam, o pastor que prega, o irmão que dirige. Cada um, Deus pode, e eu creio, irmão, de todo o meu coração, Deus quer usar você. Você pode dizer isso pela fé para o irmão do seu lado? Irmão, Deus quer usar você, a tua vida. Pensa agora nas pessoas que estão em volta de você, no seu trabalho, na escola, na vizinhança da família, dentro de casa, começa em casa. E a gente então precisa repaginar, reconfigurar a nossa concepção do Salvador, de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até quando? A consumação do século. E depois disso vai ser para sempre na glória. Então, meus irmãos, há uma constatação terrível. Só você observar como o inimigo tem roubado de tantos crentes esse que é o nosso maior privilégio, que é viver em comunhão com Jesus. O irmão hoje na abertura falou acerca de um pastor. Quem era o pastor que ele mencionou? Alguém lembra? Davi. E Davi, o que Davi fazia lá nos campos? Entre uma caminhada e outra, leva a ovelha para o pasto, leva a ovelha para beber água, aí dá aquela paradinha, as ovelhinhas estão lá comendo, bebendo. O que Davi fazia? Quem lembra? Ele adorava Deus, buscava Deus. Davi tinha um violão naquela época, que era uma harpa, né? Na época não tinha violão, tinha harpa. Hoje quase não se usa harpa. Já viu alguém tocar harpa? Quem já viu alguém tocar harpa? Levanta a mão, olha aí. Pouquíssimo, mais ou menos. Eu já vi na igreja, acho que uma vez, um irmão tocando harpa e cantando para Deus. Quase não se usa harpa no nosso contexto, né? É um instrumento mais clássico aqui no Brasil. Mas eu creio que Davi não carregava uma harpa desse tamanho, não. Devia ser uma harpa pequena. O fato é que ele tinha lá seu instrumento e... Pastor, eu não toco nada, mas Deus já te deu um instrumento, a voz, canta, louva. E o que Deus fez através da vida de Davi, hein? Da mensagem que o irmão deu hoje na abertura, falou sobre Davi. O que Deus fez através de Davi? Fala mais alto, irmão. Livrou o povo. Livrou o povo de... Derrotou o gigante. Teve um momento na vida de Davi que ele foi chamado para tocar lá no Palácio Real. Vocês se lembram disso? O sujeito lá, quem que era o sujeito que estava atormentado? Alguém lembra? Saul, hein? E Davi tocava e cantava, o inimigo saía correndo. Curioso isso, né? Alguém que tem intimidade com Deus, alguém que louva a Deus, alguém que vive na presença de Deus, e o inimigo não resiste, né? Aliás, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso. Como é que é mesmo? Resistir ao diabo e ele fugir. Comunhão com Deus, irmão, muda tudo. Muda a nossa perspectiva de vida, muda a nossa perspectiva de oração, de graça, de amor, de fé, até com respeito aos mandamentos. Porque parece que há uma ideia deturpada, quando a gente fala muito de comunhão com Deus. Eu já observei pessoas que pensam que isso é lei, um tipo de farisaísmo.
Não sei se vocês já perceberam isso, eu já tenho percebido isso no meu ministério faz um pouquinho de tempo. Você fala de comunhão com Deus, de vida íntima com Deus, tem gente que pensa, vem falar de lei de novo, faça isso, não faça aquilo. Irmão, para com isso, não é isso. Não é isso. Comunhão com Deus é lógico, você vai ter certas normas da sua própria vivência, mas você vai descobrir isso naturalmente. Você vai descobrir isso naturalmente a cada dia. Eu tenho certeza que os irmãos sabem do que eu estou falando, porque todo mundo aqui é crente, todo mundo aqui é servo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém, né? Pode ser um amém mais forte aí, amém? Amém. Servo de Deus. Então vamos voltar lá no Salmo 23 agora, e vamos ver essa questão dessa caminhada com Jesus, dessa perspectiva de vida com Jesus, da qual a gente está falando aqui nessa manhã, destacando João 10, 27, última parte, as minhas ovelhas me seguem. Como a ovelha segue Jesus, como é que é isso na vida da gente, no dia a dia da gente? E o Salmo 23 está falando sobre isso. Primeira coisa, irmãos, é que há uma identificação pessoal. Qual que é o primeiro verbo de João 10, 27? Primeiro verbo não. Ixi, estou muito português, hein? A segunda palavra de João 10, 27. As minhas ovelhas. As minhas ovelhas. E aqui, Salmo 23, 1, Senhor é o quê? Meu pastor. Olha, irmãos, identificação pessoal. O Senhor fala para você, você é meu filho, você é meu filho. E a gente fala para ele, Senhor, tu és o meu pastor. Intimidade, identificação pessoal. E a Bíblia fala disso em outros textos, irmãos, mas é algo que a gente tem que vivenciar na prática, todo dia, sabe? Uma comunhão íntima com o Pai. É meu Pai, meu Deus, meu Salvador, meu pastor. Não é o pai do meu pai, o Salvador do meu pai, o Senhor do meu irmão, o Senhor da minha mãe. Não, é meu Senhor, é o meu pastor, é o meu Salvador. Fala o meu bem comprido assim, ó, ele é o meu Senhor. Meu, é seu, irmão. Viva isso. Veja o que diz a palavra lá em Cantares 6,3 sobre isso. A Bíblia repete em vários textos essa realidade, mas eu separei aqui Cantares capítulo 6, versículo 3. Alguém que quiser pode ler para nós. Veja, irmãos, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Essa pessoa falando aqui, irmãos, é a igreja. Nós temos que nos despojar de uma série de conceitos do mundo. Veja, já começa aí, a leitura da Bíblia fica meio dificultosa se a gente trouxer conceitos do mundo. Que homem que gosta de falar, eu sou do meu amado? Humanamente falando, nenhum homem gosta de falar isso, né? Não sou esquisito aos ouvidos do mundo? Mas nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Temos que ser para ir para o céu como o que mesmo? Olhem no colo da irmã. Crianças. Pureza. Simplicidade. Eu sou do meu amado, irmãos, é algo totalmente espiritual. Não tenha dificuldade de pensar que você é a noiva do Senhor. Nós somos a noiva, a igreja é a noiva. O homem também não gosta de falar isso, eu sou noiva, eu sou homem, que negócio é esse? Mas não tem esse conceito secular, irmãos, malicioso na Bíblia. É pureza, é coisa santa, coisa limpa. Não tem essa coisa da sexualidade em toda parte. Pode falar, eu sou do meu amado, Jesus é o meu amado, meu Salvador amado, meu Senhor amado, tá? Não tem dificuldade nenhuma de falar isso, porque Ele é Deus, é o nosso Senhor, e Ele é meu. Ou seja, não é que eu tenho como ditar alguma coisa sobre Ele, como algumas igrejas falam aí para a gente dar ordem em Deus, não é isso não. É no sentido de comunhão espiritual com o Senhor. Ele é o meu o quê? Ele é o seu o quê, irmão? Alguém quer falar? O meu amado é meu. O que ele é meu? O que ele é seu? O que você poderia falar sobre isso? Senhor, Salvador.
Senhor, Salvador, pastor, amigo, guia, consolador, sustentador, amparador. Aí a gente vai, meu amigo verdadeiro, meu companheiro, Ele é tudo para nós, tudo. Sem Ele, nada tem graça nessa vida. Sem Deus, sem Jesus, tudo perde o seu valor. Mas com Deus, com o Senhor, dizendo Ele é meu Senhor, Ele é o meu pastor, o que diz aí no versículo 1? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Segunda coisa que essa caminhada de comunhão com Deus, seguindo Jesus, nos traz, irmãos, é a convicção de que Ele cuida de nós. Não falta nada na vida do crente. Não falta nada para quem serve a Deus. A palavra de Deus é fiel. Eu volto a repetir isso, não é teologia da prosperidade, não é da ordem de Deus, não é nada disso. É Bíblia. Como é que diz a palavra? Jamais viu justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Deus cuida do seu povo, irmão. Deus cuida em todas as áreas, em todos os sentidos, seja na parte material, que está tão em voga, né? Fala-se tanto sobre isso, e é esquisito. E outra coisa, uma outra constatação: como tem igrejas que falam muito sobre questão material, tem crente que acha que se falar disso está errado, que não pode tocar no assunto. Mentira! Pode falar e deve falar porque a Bíblia fala, mas tem que falar do jeito certo, do jeito que a Bíblia fala, não é? Lógico, amém, irmãos? Nada me faltará. Não é só a parte emocional e espiritual, é física também. Não vai faltar casa, não vai faltar roupa, não vai faltar comida, não vai faltar paz no coração, não vai faltar alegria, não vai faltar conforto no lar. E conforto no lar não é só ter uma televisão grandona. Aliás, às vezes a televisão tira o conforto de outras áreas, né? Ah, uma baita televisão. Peraí, cuidado, virou ídolo? Ela que manda agora? Não, é Deus que manda. Então saiba o que ver, quando ver, hora de ligar, hora de desligar. Amém, gente? Isso é Deus no lar, cuidando da gente. Mas eu vejo às vezes irmãos que reclamam da parte financeira, né? Bom, o pastor lá contou que a irmãzinha estava passando uns momentos difíceis de parte financeira e foi lá, pediu um aconselhamento. Ô pastor, está dando tudo errado na minha vida. E não, minha filha, fica assim não, acredita em Deus, vai dar tudo certo. Não, pastor, não tem jeito, não tem jeito. Ah, tem sim, faz um currículo legal e, né, vai procurar, Deus vai abrir uma porta. Não, pastor, não vou conseguir, não vai dar certo. Ô minha irmã, olha o jornal dos concursos, né? Entra no Google lá, põe concurso público, veja, são milhares de vagas aí. Estuda, não vou conseguir, não vai dar certo, não vou conseguir. Peraí, que Deus é esse que a gente tem, que a pessoa só fala coisa ruim, irmão? Não pode ser assim não, né, irmão? Não pode ser assim não. Tem que falar, se Deus quiser, eu vou conseguir. Amém, gente? Então lá na igreja que eu sou pastor, depois tem um irmão, lá na igreja que eu sou pastor tem um irmão, que ele morou numa casa, lá em Santo André, é um lugar, nós fomos visitar, o pai dele estava morando lá, numa inclinação, eu lembrei até do carro do irmão, que entrou água ontem, né? Só que lá entrava água na casa, irmão, numa inclinação, tipo assim, uma rua, uma ladeira, né, a casa ali, a água da chuva acabava, chovia forte, a água entrava, resumo, ia lá para a casa dele, que era lá embaixo. E ele contou que várias vezes ele e a esposa tiveram que tirar os móveis, que já estava inundando tudo. Uma casa pequenininha, mas era o que eles conseguiam pagar para morar. E ela grávida, quando a gente foi lá, nós observamos, era uma casa úmida, com pouca ventilação. Devia ser difícil morar ali, né? Mas esse irmão batalhou, irmãos, estudou,
resumindo várias fases da vida dele. Hoje ele trabalha num tribunal lá de São Paulo, de justiça. Passou num concurso desses de concursos públicos, né? O cara está muito bem empregado hoje. Isso em menos de 15 anos. Uma mudança radical em uns 10 anos. Mas ele foi à luta, estudou, se esforçou, não deixou de acreditar que Deus poderia mudar tudo na vida dele. A gente, quando vê a história de homens como aquele Joaquim Barbosa, a gente fica assim pensando, né? Por que algumas pessoas têm mais força de vontade? Estou nem entrando no âmbito da fé. Força de vontade. E outros não. E eu descobri o seguinte, que cada um tem uma personalidade. Tem gente que quando precisa de um emprego novo, por exemplo, fica socado dentro de casa se lamentando. O outro fala assim, ó, quer saber? Eu vou conseguir, nem que for para vender tomate, para servir cafezinho numa padaria, mas vou fazer alguma coisa, vou fazer um dinheiro aí para pagar minhas contas. E Deus vai melhorar as coisas depois, em nome de Jesus, porque Deus é fiel. E o cara vai, quando você vê, Deus está abrindo outra porta, Deus está abrindo outra porta, Deus está conduzindo, Deus está levando, Deus está abençoando. Então, irmãos, o nada me faltará é nada mesmo, viu? Seja o que for que você sentir necessidade, ore a Deus. Primeira coisa, Senhor, estou precisando disso, Senhor, por favor, me ajuda. Faça o que você puder fazer para alcançar. Está no seu âmbito de alcance, mas sempre na presença de Deus. E você pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Amém, gente? Poderíamos falar muita coisa e só parar nessa parte aqui. Não ir mais além, porque nada me faltará. A gente poderia falar da paz no casamento. A gente poderia falar da confiança de que dias melhores virão. Me lembro uma vez que estava passando um momento difícil. E a esposa sempre ali do lado, né, dando umas palavras de ânimo, de encorajamento. Mas um dia Deus usou nosso filho e a nossa filha. Eram adolescentes na época. E eles vieram me abraçar e falaram assim: pai, tenha fé, dias melhores virão. A hora que veio aqueles meninos falando isso, eu não aguentei, né? Desmoronei, porque eu falei, isso é Deus que está usando eles para trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento. Mas veja, às vezes Deus usa pessoas porque nosso coração talvez esteja empedernido diante das circunstâncias e a gente já não está conseguindo escutar Ele. Lembra a mensagem de ontem? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então nós temos que apurar o nosso coração, gente, para ouvir a voz de Deus sempre. E não é só na igreja não, é dentro do carro, no trabalho, é lavando louça, é enxugando prato. E eu faço isso de vez em quando lá em casa também, de vez em quando, né? De vez em quando. Talvez o irmão lá consertando uma torneira, né, ajeitando um chuveiro, um negócio que quebrou. Não para de falar com Deus. Isso é algo que a gente tem que desenvolver, conversar com Ele o tempo todo. E Ele fala com a gente. E Ele dá um ânimo novo para a gente. E nada nos faltará. Então não tenha medo, irmão. Fala para o irmão do seu lado, não tenha medo, nada vai te faltar. Agora tem uma outra coisa que eu aprendi também, né? A gente tem que estar contente com tudo que Deus manda pra gente, né, irmãos? Aí Deus manda um ovo frito, o cara fala, poxa, eu queria um filé mignon. Oh, pera lá, né? Um ovinho frito é tão bom, né? É igual o irmão que foi trabalhar lá em Macambira, num projeto da igreja. Vocês já ouviram falar do projeto Mão na Massa? Vocês nunca ouviram falar? O irmão já ouviu falar? O irmão também? A irmãzinha ali também. E a nossa igreja teve o privilégio de ajudar no projeto Mão na Massa, construir uma igreja lá em Macambira, no Sergipe. E um presbítero foi lá, um presbítero e um outro irmão estiveram lá. Mas esse presbítero ficou lá um mês. Ele falou, pastor, a água era meio turva, não era aquela água limpinha que a gente tem aqui em São Paulo. A comida não era aquela comida que você vê lá no açougue lá, Serviço de Inspeção Federal. Era aquele bicho matado no mato mesmo, né? Sabe aqueles bichos, aqueles boi e tal, que eles matam aí. Não tinha freezer. Ou seja, a carne está ali e você sabe que tem que comprar e consumir logo, senão vai estragar, né? Muita mosca. E o povo tem aquelas comidas exóticas, né? Não sei se você curte assim, né? Sarapatel, buchada de bode, miolo de não sei o que e tal, né? Tem gente que gosta, né? Rim, fígado.
Né? Tem lugar que o pessoal, né, não deixa passar nada, né? Fala, irmão. Como é que você gosta de oração? Aí você come o que Deus mandar, né, irmão? E o irmão falou isso, pastor, eu sou enjoado com a chuchu, mas chegou lá na hora, ia na casa dos irmãos almoçar, o irmão comia na mesa e falou, não, tem que comer. Eu falei, você conseguiu comer, irmão? Ah, comia tudo, pastor. Ah, manda aí que eu vou mandar para dentro agora. Foi que eu vou mandar para dentro. Você vê, irmão, nada me faltará, não significa que a gente vai ter uma BMW. Talvez Deus dê um Fusquinha para nós, um Mille, uma bicicleta, ou um Volvo, uma Mercedes, uma Scania. Um ônibus, né? Volvo, Mercedes, Scania é as marcas de ônibus. O irmão não tinha carro, você só anda de Volvo, Mercedes, Scania. Ó, irmão, fica abençoado, hein? Tô mesmo, mãe. Os ônibus, né, são todos. Olha lá, irmão. Você me lembrava daquele versículo que não é o que entra que contamina, é o que sai, né? Então ele mandava. É verdade. E sobre essa parte do transporte, nós somos muito movidos pela mídia, pelo consumismo. Cuidado com isso aí, tá? Nada me faltará, não significa que nós vamos ter tudo que a gente quer. É tudo que Deus mandar, é tudo que nós necessitarmos. E a gente tem que ser feliz com o que Ele mandar. Mas Ele pode abençoar a gente cada vez mais, do jeito que Ele quiser. Tá certo, irmãos? Eu passo. O apóstolo Paulo, por exemplo, eu tendo aquilo que é necessário. Estejamos contentes. E Paulo é um exemplo de alguém que abriu mão de muita coisa para servir o Senhor, não é verdade? Como os irmãos também têm compartilhado conosco, que abriram mão de bons empregos e tudo mais para servir o Senhor. E a gente tem exemplos e mais exemplos de irmãos que abriram mão de muitas coisas talvez ilícitas. Quem não é pastor convive com muitas coisas, principalmente quem tem um comércio, quem é profissional liberal. Eu já trabalhei na área de transporte, já trabalhei na área de exportação. O que a gente vê de coisa errada por aí, irmãos, parece que o que move essa nação é o errado, é a corrupção. É a propina de um lado, o dinheiro debaixo dos panos do outro. Esse é o nosso país. E eu já vi histórias de inúmeros irmãos que abriram mão de oportunidades de pegar muito dinheiro para falar, não, isso não é de Deus. Isso é roubo. E ladrão não vai para o céu. Nada me faltará. Deus vai cuidar. E Deus cuida, bem, gente? Deus honra você depois. E olha, sobre esse negócio de transporte, etc e tal, nós ficamos sem carro quase 20 anos. E às vezes, quando está uma chuva ou frio com criança, bolsa e tudo mais, dá-se um certo tédio, né? Você ir para o ponto do ônibus, esperar meia hora, 40 minutos, aí vem aquele ônibus lotado e tudo mais. Mas, irmão, aí é hora de dar glória a Deus. Senhor, obrigado porque eu tenho pernas. Eu tenho pernas para andar. Eu enxergo o caminho onde eu ando. Eu escuto, eu ouço, eu penso, raciocínio. Quanta gente nos hospitais, gente, com câncer. Ontem eu falava para o irmão ali, uma menininha, o pai dela é vigilante lá da igreja, e lá é assim, lá do seu pastor tem que ter um vigilante, domingo de manhã e outro à noite, senão o pessoal rouba os carros, né? Tem um monte de carro dos crentes lá, eu já teve vários casos, então tem vigilante. Se você ver aí, a filha dele tem 13 anos e está com câncer. Nós fomos visitá-la, que dó, irmãos. A menina, as fotos dela na parede, saudável, uma garotinha linda, e agora na cama, magrinha, olheiras profundas, sem cabelo, a cabeça fica disforme com o corpo, parece que a cabeça está maior para o formato do corpo, porque encolheu aqui embaixo, mas aqui parece que não encolhe, né? Fica daquele tamanho, disforme, e ela toda magrinha na cama. E a mãe dela falou que às vezes ela estava desanimada, e a menina abria a Bíblia, lia um texto da Bíblia e orava com a mãe. A menina com câncer. Aí o pai falou assim para mim depois: pastor, olha, se Deus quiser curar, Ele pode curar, eu sei disso. Mas se Deus não quiser curar, se Deus levar ela, eu sei que ela vai direto para o céu com Jesus, porque ela não nega a fé dela, ela é crente. Veja, irmãos, nada me faltará. Forças, mesmo no meio da tempestade. E às vezes a pessoa pergunta: mas então por que Deus permitiu a tempestade?
Não é isso que a gente pergunta? Por quê? Por quê? Então, irmão, cuidado com o porquê. Fala para o irmão do seu lado, cuidado com o porquê. Porque às vezes é uma arma do diabo, irmão. Não é sempre. Primeiramente é uma coisa da mente da gente mesmo. É natural a gente perguntar por quê, né? A gente questionar. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? É até bom, de certa forma, para a gente avaliar se a gente é causador daquilo. E muita coisa ruim acontece porque a gente lá atrás causou o que está vindo agora. Tem a ver com a Bíblia em Gálatas 6:7. Qual é o celular que está tocando aí? O celular? Ah, desculpa, irmão. Gálatas 6:7, alguém lê para nós? Vamos lá, irmãos, quem encontrar pode ler. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também. Bom, fez a autoanálise, descobriu que é um erro seu, então agora pede perdão para Deus, fala, Senhor, daqui para frente eu vou mudar e eu aceito as consequências e beleza, vamos que vamos, o Senhor vai me ajudar, eu vou vencer isso aí. Amém? Mas e quando a gente não fez nada de errado, hein? Aí a gente não sabe o que é, né? Que vai fazer igual. É plano de Deus. Deus é quem sabe. Jó não sabia, bem lembrado, né? Jó não sabia. E Deus não quer falar. Senhor? E Deus não quer falar, porque Ele é soberano, às vezes Ele não quer falar. Ele falou para todo mundo o que aconteceu com Jó, menos para Jó. Tá vendo? E Jó não era aquele perfeitinho, apesar de que ele era íntegro, mas a gente vai vendo que Jó também, de certo modo, foi se desestabilizando. Aí eu pergunto, quem somos nós para criticar ou condenar Jó? O cara não tinha nem pele, era da planta do pé até da cabeça, era uma ferida ambulante, cheia de feridas e chagas. Deus mesmo não condenou, né? Quem condenou foi quem não sabia também, quis falar para ele que foi isso. Mas a gente vê em Jó o exemplo seguinte: ele chora, ele se lamenta, ele clama, ele se esperneia, mas ele não larga de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, e na minha pele eu verei a Deus. Sabe o que ele fala na minha pele? Ele já não tinha pele. Então ele está dizendo, Deus vai restaurar esse corpo aqui, eu vou ter pele de novo, eu vou ver Deus. Ainda que seja na glória. Amém, irmãos? Outro conceito que a gente tem que mudar, irmãos. Quando nada me faltará, e alguém morre. E a pessoa fala, ah, falhou, tá vendo? Nada me faltará, mas Deus não curou, Deus levou. Peraí, era crente. Você era crente, irmão? Deus curou lá no céu. Porque não é morre e acaba, não. Quando morre, aí vem a melhor parte da vida do crente, irmão. Aí que começa a parte boa da vida. A vida não acaba aqui. Isso aqui é só um prelúdio. É só um estágio. Nós estamos aqui fazendo estágio para morar na glória, para ver o Senhor, para contemplar a face dele. Por isso, irmãos, que essa comunhão com Deus é preciosa. A gente passa a entender que lutas virão. E o salmista vai falar isso no versículo 4. Alguém lê para nós o 4 agora? Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja, irmão, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte, irmãos, pode ser muita coisa na vida da gente, viu? Pode ser um tempo de sofrimento que você está passando, ou vai passar, ou eu vou passar, Deus é que sabe. E a Bíblia nunca diz que não vai ter sofrimento. Pelo contrário, Jesus falou, vai ter sofrimento. Nesse mundo, tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo contigo. Exato. Se apoia em mim, filho, eu venci o mundo. Por isso que ele fala, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se apoia em mim, filho, eu venci o mundo. Eu sou você, a tua força, eu vou ser a tua proteção, eu vou ser o teu alto refúgio, eu vou ser o teu conforto, jovem. Quantos jovens, irmãos, passando por crises e lutas. Qual jovem nunca passou? Qual adolescente nunca passou? Esse é o momento das lutas, né? Quem é jovem aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Ó, glória, tem um monte de jovem. Mas Deus ama a gente, irmãos, do jeito que a gente é. Você está passando por lutas, está passando por tempestade, você não entende o seu modo de ser, você não entende o seu modo de pensar, você não entende o seu modo de reagir às circunstâncias, mas Deus te ama assim mesmo. Deus te ama. Fala para o irmão do seu lado, irmão, Deus te ama. Não importa o que você está passando.
Deus te ama. Pode falar, irmão. Essa expressão, nada me faltará, não faltou sofrimento para Jó. Só que na capítulo 42 ele vai dizer, né, que Deus conhecia só sofrer. Talvez ele tivesse uma familiaridade com Deus, mas depois do sofrimento ele disse: agora os meus olhos te veem. Né? E numa outra versão, de contigo andar, né? Agora eu te conheço de contigo andar. Mesma coisa. É interessante como que às vezes a gente precisa passar pelo sofrimento, né? Davi também disse: foi-me bom ter passado pelo sofrimento. Foi-me bom, para que eu pudesse aprender a tua lei. Irmãos, quando a palavra fala do vale da sombra e da morte, eu me lembro sempre de uma visita que eu fiz para uma irmã que tem problema de coração já há uns 30 e tantos anos, e até hoje Deus não quis levar ela. Já morreu tanta gente que tem saúde nesses 30 e tantos anos, e a irmã está lá, firme, com seu marca-passo, com seus problemas, né? Ontem eu falava com ela, e ela tem uma netinha que está bem gordinha, e eu falei: olha, você não pode ficar pegando sua neta no colo assim não, irmão, olha o coração, hein, olha o coração. Falei: senta, pede para alguém te dar no colo, Deni, aí você segura. Ela falou assim: irmão, mas eu falei para o médico que isso me dá prazer. E ele falou: então pode pegar no colo. Mas ela tinha dificuldade de varrer uma casa. Varria uma casa e passava mal. O médico falou: não varre mais a casa. Veja como o coração dela tem debilidades. E um dia, mas ela é uma batalhadora, e Deus carrega ela nos braços, a gente sabe disso. E um dia, conversando com ela, eu falava assim: minha irmã, esse é o vale que Deus colocou você para andar. Ela falou: pastor, mas que vale comprido, pastor. Que vale comprido. Que vale longo é esse vale, né? Aí eu fico pensando, irmãos, a vida é um vale, não é? Para muita gente a vida é um vale. Quantos pais, quando pegaram o seu nenezinho no braço, falou: vai ser a vida inteira. Aquela criança deficiente, aquela criança problemática na saúde, não é? A vida se torna um vale. Mas mesmo no vale Deus dá alegria, mesmo no vale Deus dá força, mesmo no vale Deus dá luz, Deus dá paz, porque Ele fala que vai com a gente no vale. Então essa ovelha que segue Jesus, nós temos que nos preparar para o vale, irmão. Você está preparado para o vale? Pergunta para o irmão do seu lado, mas pergunta mesmo: você está preparado para o vale, irmão? A gente gosta das montanhas, né, dos momentos alegres. Mas na Isaías 40, a Bíblia fala que Deus nos dá asas como águias. Então eu creio que mesmo passando pelo vale, irmão, mesmo no meio das lutas, essa expressão que o Senhor fala: porque tu estás comigo, Jesus está conosco no vale, mesmo a gente andando nos momentos difíceis da vida, Ele nos dá asas, nos faz subir e ter momentos de alegria, de prazer, de comunhão com Ele constante. Aí a gente volta para o vale, volta para o dia a dia, mas a gente volta com uma paz tão grande no coração. Ele está comigo, Ele me dá força. Eu conversava esses dias com uma outra pessoa, me falava de uma irmã lá, que tem um monte de lutas na casa dela, mas canta no louvor, trabalha na igreja, e esse irmão estava impressionado de ver como que ela enfrenta as lutas, né? Eu falei: pois é quando ela está lá na igreja servindo a Deus, Salmo 133, ela é renovada. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Irmão, não sai da igreja. A ovelha está na igreja. A ovelha que se desgarrou, que não está mais na igreja, ou está confusa e vai voltar amanhã, ou talvez nunca foi ovelha. Infelizmente, essa é a verdade. E tem muito crente saindo das igrejas, né? Abandonando. Não, eu posso servir a Deus em casa, eu não preciso ir na igreja. Isso é tudo tramóia do inimigo, irmão. Não cai nessa não. O lugar de crente é dentro da igreja. Na igreja tem problema, tem gente defeituosa, tem gente difícil. Mas Jesus falou, quando Ele se encontrou com essas questões, Ele falou: tira então primeiro a trave do teu olho, depois você ajuda o teu irmão. Já percebeu que o maior motivo de alguém parar de ir na igreja é criticar o defeito dos outros? Isso é o que eu mais encontro. Ah, não vou mais na igreja não. Ah, tem um irmão lá que é muito chato, pega no pé da gente. Aquele pastor lá fica falando lá o tempo todo. Aquela irmã que não me cumprimenta. Mas que cada bobeira, né? A gente vai na igreja, vamos enfocar. Nós vamos na igreja porque Jesus é o Senhor da igreja. Esse é o nosso foco.
Tem pessoas problemáticas, a começar em mim. Então Paulo, para definir isso, falou assim: dos pecadores eu sou o quê? Principal. Paulo estava falando, eu creio aquilo para ele mesmo. Falou: Paulo, não vou desanimar não, tá? Porque eu sou o pior de todos, então por que eu vou parar de ir lá? Eu preciso ir lá. Eu tenho que estar lá. Lá é a casa do meu Deus, do meu Senhor. É ali que Ele me cura, me fortalece, me conforta, me dá ânimo, me renova. E Ele vai tratando cada situação que surgir no caminho. Quem queria falar? Irmão, depois a irmã. Aproveitar, grande é uma mostra Paulo. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Para mostrar aqui. Deus renova, né? Irmã? São José do Rio tem uma igreja independente, na porta da igreja tem uns dizeres assim: é proibida a entrada de gente sem problemas, de pessoas sem problemas. Ah! Que joia! Interessante. Quem não tem problema não precisa de lei. Que joia! E tem uma outra também legal que é assim: se você encontrar uma igreja perfeita, não entre lá que você vai estragar ela. A igreja perfeita é lá no céu, né, irmãos? E o crente vai morar lá. Ô, irmão. Importante na vida de Paulo é que ele perseverava e ele disse: não que eu ache alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas da classe fixa e avançando as que estão diante de mim. Então ele prosseguia. O importante, meu irmão, é não desistir, é prosseguir. Amém. Prosseguir, não desistir. Um dia após o outro. Não fique preocupado com o que vai vir lá na frente. Não, pensa hoje, a luta de hoje. A luta de amanhã a gente nem sabe se vai vir. Não é? Alguém sabe se Jesus vai voltar hoje à noite? Ou se a gente vai morrer daqui a pouco? Se Deus nos chamar antes de acabar essa escola dominical, hein? Deus pode, não pode? Os irmãos cantores, eu estava lembrando o caso do irmão lá em Santos, que também era cantor. Ele foi na igreja de São Vicente, se não me engano, louvar a Deus, no culto. E após o último hino, quando ele ia voltando, ele morreu. Deus chamou ele lá na igreja, na frente de todo mundo. Um infarto fulminante. Tem um outro exemplo também, até pus lá no blog. A irmãzinha está cantando, né, louvando a Deus. E naquela igreja fica o pastor e vários presbíteros sentados lá no culto. E um senhor que era ancião da igreja, num dado momento do hino, quando ela fala sobre o céu, ele reclina a cabeça para trás. Passa alguns segundos, as pessoas começam a perceber o irmão assim, né? E vão lá cutucar ele, o irmão tinha morrido. Durante a gravação o irmão morre. Está no YouTube, né? Aí põe assim: mais uma alma entrou no céu. Amém, né, irmãos? Então a gente não sabe se a gente vai chegar até daqui uma semana, um mês. Vence a luta de hoje, vence a dificuldade de hoje, entrega o resto nas mãos de Deus e descansa nas mãos do Senhor. E aí a gente vai continuar caminhando. Pode falar, senhor Orlando. Muitas vezes sofrer necessariamente. Sim, sofreu 2 vezes, né? Mas prosseguindo aqui, irmãos, versículo 5 agora. Eu estou saltando algumas partes por causa do nosso horário, mas no versículo 5, veja que Deus fala sobre essa ovelha que segue o pastor. Lembra, nós estamos dentro do Salmo 23, dentro daquela perspectiva: as minhas ovelhas me seguem. Então quem segue o Senhor, chega no versículo 5 agora, ele fala, alguém lê para nós o 5? Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça de óleo, o meu cálice transborda. Veja, irmãos, que a palavra está falando para nós de restauração. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. É restauração. Diga assim: restauração. Diga assim: eu preciso ser restaurado. Irmão, ninguém aqui pode bater no peito e falar que não precisa. Todo mundo precisa ser restaurado. Aliás, irmãos, pensemos na igreja como lugar onde está aquele povo que está sendo restaurado, tratado,
trabalhado, cuidado, curado, transformado, liberto pelo Espírito Santo. Por isso que a gente não pode se afastar da igreja, porque aqui nós somos trabalhados, tratados, transformados pelo Senhor. E aqui o salmista fala, irmãos, de algo que todo mundo tem e todo mundo precisa saber lidar, que são os adversários. Diga adversários. Diga inimigos. Eu amo. Está preparado aí? Fala, eu amo. Ou melhor, eu quero amar os meus inimigos. Amar amigo é fácil, né? Mas Jesus fala, amo o inimigo. Amo o inimigo. Amo o inimigo. Ora pelo que te persegue. Abençoa aquele que te amaldiçoa. Ajuda aquele que te maltrata. Cumprimenta quem não te cumprimenta. Abraça quem te despreza. Beije quem te rejeita. Isso é cristianismo básico, puro, simples. Jesus chegou a falar isso lá no Sermão do Monte, dizendo que se a gente cumprimentar só quem nos cumprimenta, nós estamos fazendo nada demais. Até os ímpios fazem isso, né? É lógico, irmãos, que não é ser capacho, não é ser saquinho de pancada, tá bom? Tem que ter dignidade também, né? Mas é não levar ódio no coração, não deixar mágoa crescer dentro de você, não deixar a amargura te governar, te controlar, você entende? É lutar contra nós mesmos, porque a nossa tendência humana é bateu, levou, deu um tapa, leva um murro, não é assim? Deu um tapa, leva um murro, falou A, tem que ouvir B, C, D, qualquer coisa mais. Mas nós temos que mudar, irmãos, nós temos que ser diferentes. E pensando nessa expressão, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, nós temos no Velho Testamento uma história que reflete bem isso. Eu queria que você abrisse lá em Gênesis, capítulo 26, versículo 30. Gênesis 26, 30. Gênesis 26, 30 nos fala. É aqui já o término de toda uma parte da história de Isaac. Isaac habitou na terra dos filisteus. Deus falou para Isaac, fica aí. Veja o versículo 2, alguém lê para nós o 2? 2 e 3. Gênesis 26, 2 e 3. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Aí Isaac começa a morar ali em Gerar, junto com os filisteus. Não sei se vocês já leram, eu creio que vários irmãos, não todos já leram aqui o que vem depois, mas Isaac era abençoado por Deus, ele era próspero. Então ele cavava poços e achava o quê? Água. Aí os filisteus vinham fazer o quê? Roubava o poço dele. Tomava o poço, entupia o poço, né? Imagina, sei lá, num lugar bem seco e árido, cavucando um buraco, até você achar água. Aí você falou, oh, glória, agora tem água para beber, água para os rebanhos. Aí vem um monte de cara armado e fala assim, olha aqui, rapaz, pega tua família, teus boi, teus gatos e some daqui, porque aqui é nosso. Esse poço agora é nosso. Você vai brigar, você morre, você perde tudo. Você não é de briga, você é crente. Tá bom. Vou cavar outro, né? Caminha 3, 4 quilômetros, cava outro. E vem os caras lá, faz a mesma coisa. E de novo, e de novo. E uma hora eles vêm e entulham os poços, outras horas eles ameaçam. E esses sujeitos, irmãos, que faziam isso, eles serviam a um outro cara chamado Abimeleque, né? Abimeleque, ou melhor, Amaleque. E aí Isaac vai cavando seus poços. Ah não, é Abimeleque mesmo, perdão gente, eu escrevi errado ali. Veja o versículo 26 agora. Veja lá o que lê para nós, Gênesis 26, 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. E aí eles começam a conversar.
E chega no versículo 28 e diz: olha, vimos que o Senhor é contigo. Já pensou se o inimigo chegar para você e falar assim: olha, o João, o Pedro, o Zé, eu estou acompanhando essa história, eu estou vendo, Deus está te abençoando. O seu testemunho faz isso. Ele muda a vida das pessoas, ele muda a cabeça das pessoas. E eles vão conversando, reconhecendo que Deus estava com eles, eles fazem uma aliança. Olha o versículo 30, alguém lê para nós agora o 30. Então Isaac lhes deu um banquete e comeram e beberam. Amém, irmãos? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Restauração. Eu creio, irmãos, que essa é uma das áreas onde nós mais vamos sentir a alegria, o gozo, o privilégio de servir a Deus, de andar com Deus, de seguir Jesus, é na restauração. Começa dentro de casa mesmo. Talvez a restauração de um casamento, talvez a restauração de um problema com os filhos, com um parente, com um vizinho, com alguém da própria igreja, que talvez você esteja precisando passar por isso. Restauração. Isso é obra de Deus na vida do crente. Por isso que a gente não pode parar de ir na igreja. Deus restaura. Eu lembro a história de duas famílias que aconteceu na igreja, que eles estavam brigados. Graças a Deus que é só em outras igrejas que acontece, na nossa não acontece, né? Então, duas famílias estavam brigadas lá. Então, um não conversava com o outro. Sabe quando passa perto, mal dá uma balançadinha na cabeça? Não. Aí uns falam assim, né? Eu quero ver esse irmão abençoado lá no céu. Não, irmão, aqui na terra já, né? E aí as duas famílias estão lá, um do lado, outro do outro. Aí começa aquele canto: como é precioso, irmão, estar bem junto. E o pastor fala assim: cumprimenta o irmão do seu lado. E todo mundo começa: Deus te abençoe. Aquele os grupinhos mais chegados, né? Aquele que você tem que cumprimentar nela, você foge, né? Ele tá para lá, eu vou vir para cá, não tá para cá, eu vou vir para cá. Se não, né, vou dar de cara naquele irmão, misericórdia, né? Olha só como a carne da gente é forte, né? A natureza humana é terrível. Mas é justamente nessa hora que nós temos que aproveitar e ir lá e dar um abraço àquela pessoa que a gente talvez não se dá muito bem. Isso é ser cristão. Isso é seguir Jesus. Lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Então ele chegou em Pedro e falou: Pedro, eu não vou lavar seu pé não, você vai me ligar 3 vezes. Foi isso que Jesus fez, irmãos? Pedro que falou: não, Senhor, eu não mereço. E Jesus, em outras palavras, nem Jesus falou: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então me lava, Senhor. Aí ele chegou em Judas e falou: ó, Judas, você é ladrão, traidor, fica lá no fim da fila e quando chegar no 11º eu volto para trás. Será que foi isso que Jesus fez? Jesus lavou os pés de todos, né? Até de Judas. Então, irmãos, quem somos nós? Bom, o fato é que no meio do cântico Deus tocou o coração dos 2 irmãos, um de cada lado da igreja, e os 2 saíram assim para vir assim pela frente da igreja para ir lá onde o outro estava. Já sabia que era aquele cantinho que a família fica, sabe aquele cantinho da família tal, aquele banco da família tal, né? As igrejas têm isso, né? Não tem problema, viu, irmãos? Isso não é crítica, não, é até legal, até bonitinho. A gente já sabe onde os irmãos gostam de ficar, né? Mas é bom variar de vez em quando, né? E se a gente chegar, alguém tiver no nosso lugar, não vamos também falar: dá licença que esse lugar é meu. Cadeira cativa, né? Não tem isso. Bom, saíram para se encontrar, para ir onde o outro estava, e se encontraram no meio da igreja. Eu imagino que chegou um do lado do outro, olhou assim, e aí pensou: agora eu não posso parar, né? E os 2 se abraçaram aqui no meio, na frente de todo mundo. Imagina a igreja que sabia daquele problema que eles tinham, vendo agora os irmãos se abraçando, chorando, se perdoando. Isso é obra de Deus, né, irmãos? Amém, gente? Então, irmãos, vamos parar por aqui, o nosso tempo já esgotou. Mas eu queria que você meditasse sobre isso, tá? Qual é o seu projeto de caminhada com Jesus?
Medite no Salmo 23 com mais calma, com mais cautela. Você vai encontrar muito mais lições ali na nossa caminhada que a gente deve pôr em prática. Mas eu queria terminar enfatizando isso. Não vale nada, irmãos. Não, vamos ser menos radical, né? Vale. Vale sim, mas como seria bom se hoje você procurasse aquela pessoa que você não conversa para dar um abraço? Estou assim, não estou falando aqui como revelação não, eu estou chutando, porque no meio de tanta gente sempre tem algum caos, né? Pode ter. Deus ajude que não tenha. Não conheço, ninguém me falou nada, espero que não tenha. Mas talvez aqui na igreja hajam dois irmãos que não estão conversando. Talvez tenha alguém que não vai com a cara do outro. Não é também para ficar com muita nhenhenhé, sabe? Chega e abençoa. Não ficar também lendo muita coisa. Chega e abençoa, Deus te abençoe, paz do Senhor. Dá um abraço se você tiver força para isso. Deixa Deus ir trabalhando. Hoje é noite, oi, tudo bem? Trata com naturalidade, já está bom. Igual aquela história que tinha dois irmãos que tinham discutido, aí resolveram pedir desculpa, né? Aí, irmão, que bom a gente poder conversar, a gente poder se abraçar. Então, eu queria te pedir perdão, porque aquele dia eu te ofendi. Aí o outro falou, não, está perdoado, mas eu queria te pedir perdão porque eu te ofendi mais do que você. Eu que te ofendi. Não, irmão. Fui eu que ofendi você mais. Não, fui eu. Começou a brigar tudo de novo. Aí a pouco já estava mais brigado outra vez, porque cada um queria ser o maior ofensor para ser mais humilde, para pedir mais perdão. Então não precisa ir muito, tem coisa que quanto mais mexe, pior fica, tá bom? Não precisa entrar nos detalhes da questão. Basta dar um abraço, tem que pedir perdão, pede, irmão, desculpe alguma coisa, eu aprendi a falar isso. Quando não dá para entrar no assunto, a gente chega e fala com sentimento, com verdade, irmão, desculpa alguma coisa. O outro já sabe o que é, já sabe. E perdoar, irmãos, restauração é algo que vem de Deus. Então busque viver isso na presença de Deus, na sua casa, tá? No trabalho, por exemplo, né? Um irmão uma vez, eu dando um estudo sobre isso, falou assim, pastor, mas tem gente no trabalho que pisa na bola com a gente e judia, sabe que a gente é crente, aí fala palavrão, fala besteira, xinga a mãe da gente, faz um monte de coisa para ver se a gente perde a paciência e briga, né? Esse também eu tenho que perdoar, claro, esse é o que mais tem que perdoar, né? Tem que perdoar, mas o perdão começa entre nós e Deus, liberando o perdão. Senhor, aqui no meu coração eu perdoo o fulano de tal, Senhor, abençoa ele. Não está conseguindo? Pede força, Senhor, eu preciso perdoar aquele sujeito, mas está difícil, está difícil, me ajuda, cura minhas feridas, cura minha alma, até chegar o momento que você possa dizer com convicção, Senhor, eu perdoo ele diante da tua presença. Chega no dia seguinte, você não vai chegar para um sujeito desse nível e ficar lá, ó, fulano de tal, eu te perdoo, né? Aí o sujeito vai te humilhar, né? Mas trata com naturalidade, faz de conta que aconteceu lá. E aí, tudo bem? Bom dia, pessoal, beleza aí? Tudo jóia? O cara vai olhar e falar assim, poxa, eu estava azucrinando esse cara ontem. Falei um monte de coisa do time dele, né? Falei que o Santos vai perder pro Ituano. Falei que o Corinthians já está detonado, o Palmeiras já foi eliminado. O irmão é santista, talvez, de camisa. Ser de Santos, porque eu sou santo, né? Brincando, gente. Mas sabe que esse negócio de esporte vira um ídolo? Tem muita gente idolatrando o time. Crente até, não admite que fale do time, né? Aliás, irmãos, a Copa está chegando, não vai faltar no culto para ver jogo da Copa não, hein, gente? O presbítero lá da igreja falou, pastor, como é que nós vamos fazer? Nós vamos louvar a Deus do mesmo jeito. Se tiver 3, 4, vamos louvar a Deus, né? Mas se Deus quiser, não vai ter 3, 4, a igreja vai estar cheia em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque o futebol, o esporte, a alegria, o lazer vem depois, primeiro Deus, né? Mas então, irmão, se você tem alguém no seu trabalho desse nível, não é ficar também, sabe, descendo ao nível da sua dignidade, do respeito próprio, não é isso? Mas é você vencer suas lutas e perdoar no coração. Mas começa aqui na igreja, na família. Vamos orar? Feche os seus olhos e pense agora. Qual é o teu projeto, querido irmão, irmã,
de seguir Jesus? Como que você está seguindo Jesus? Pense em tudo que foi falado, mas foque um pouco mais no seu coração nessa questão da restauração. Esteja com seu coração aberto nesse momento. Diga para Deus: Senhor, tem alguém que eu preciso perdoar, Pai? Talvez você já sabe. Talvez Deus já te mostrou isso de uma forma muito nítida. Diga para Ele: Senhor, tem alguém que eu preciso pedir perdão? Talvez você foi o ofensor. Talvez você não é a parte ofendida. Mas peça a sabedoria para Deus, para que você, ao encontrar essa pessoa, você tenha a graça da parte de Deus para superar as suas dores, suas feridas e portar-se como uma ovelha, um seguidor de Cristo. Pai querido, obrigado, Senhor, por Tua palavra tão rica, tão eficaz, tão nítida, tão poderosa. Pai, abençoa a Tua igreja, porque todo o nosso projeto de caminhada cristã pode se corromper se nós não perdoarmos, se nós não amarmos, se nós não dependermos de Ti, se nós desenvolvermos um tipo de vida cristã diferente daquilo que o Senhor disse na palavra. Então nos ensina, Pai, como é que o Senhor quer que nós sigamos o Senhor, dependendo do Senhor, confiando no Senhor, mesmo no vale, superando as dificuldades, vivendo à sombra do Altíssimo. Mas, ó Pai, prepara essa mesa na presença dos inimigos, prepara essa restauração, dá-nos força para caminhar, Pai, diante de um mundo em crise, diante de um mundo que não tem Deus, talvez familiares não crentes, talvez aquele irmão que tem alguém na sua família que bebe, que fuma, que fala palavrão, que fala besteira, e dá aquela angústia na alma, porque nós não somos assim, porque nós somos filhos de Deus e temos que amar e perdoar aqueles que muitas vezes nos ofendem, Pai. Pai, aquele ambiente de trabalho pesado, tenso, onde muitas vezes há xingamentos, há humilhações, há ofensas morais, há palavrões, há coisas indignas, e muitas vezes o crente tem que conviver nesse ambiente, não pode guardar mágoa, não pode ficar com raiva, não pode retribuir na mesma moeda, mas tem que ser diferente. Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos graça para sabermos conviver com as pessoas ímpias e afetar a vida deles, influenciar a vida deles através do Teu amor, assim como o Senhor fez na vida de Isaac, influenciando os filisteus nos dias de Abimeleque e mostrando para eles, ó Pai, que o Senhor era com ele, que a Tua bênção estava sobre ele e a Tua bênção está sobre nós, ó Pai. Então nos abençoa, Pai, dá-nos força, dá-nos graça, para que nós sejamos, ó Pai, restauradores, como Jesus é restaurador. Obrigado, Pai, nos abençoa, nos guarda. Obrigado por essa programação de aniversário. Que essa igreja continue assim, ó Pai, unida na palavra, estudiosa da palavra, amante da palavra, firme e forte na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Passa a palavra para o nosso superintendente.